A paz do Senhor Jesus a todos. Estamos de volta para darmos continuidade à nossa série sobre casamento. E hoje nós falaremos sobre o medo no casamento. E nós sabemos que o casamento é a mais importante instituição humana na Terra. E é necessário haver sacrifício um pelo outro, resolvendo pequenos conflitos que surgem, antes que se tornem grandes problemas. Se o casal querem ter um casamento feliz, é necessário lutar por ele sem desistir. Muitas das vezes nós vemos casamentos sucumbindo porque, ao surgirem problemas, as pessoas elas focam mais no problema do que na solução. Porque nós sabemos que haverá momentos difíceis entre o casal e muitas vezes o medo vem tentar abater a esperança e trazer insegurança. Mas quando olhamos para a palavra do Senhor, encontramos segurança. E em Salmos 34, versículo 4, nos diz assim, onde nós vemos Davi dizer que, ao buscar ao Senhor, Deus respondeu a ele e o livrou de todos os seus temores. Muitas das vezes nós achamos que somente oração não resolve. Mas a primeira coisa que nós temos que fazer quando surgem dificuldades no casamento é pedir direção a Deus, principalmente quando o medo vem assolando o casamento. E as pessoas nos dias atuais parece que estão desacreditando no poder da oração. Às vezes, quando nós olhamos para o nosso casamento e vemos que o inimigo está lutando para destruir essa união, precisamos buscar ao Senhor em oração, sabendo que Ele virá em nosso socorro. Quantas das vezes o Senhor já veio em teu socorro em diversas situações. E quando surge uma diversidade no casamento, as pessoas elas buscam conselhos. Aí fora, muitos buscam conselhos nos vizinhos, em amigos. E quando veem que a situação está realmente grave, por último, elas buscam ao Senhor. E é necessário saber que por trás de toda aflição, por trás de toda situação, sempre tem o inimigo lutando. E nós vamos vencer o nosso inimigo espiritual com as armas espirituais. Então, o povo de Deus precisa ter realmente a arma da oração afiada em toda e qualquer situação para que possa vencer todos os problemas que surgem, seja em qualquer situação. Deus, Ele diz na sua palavra que de maneira nenhuma Ele lançará fora aquele que vier a Ele. Essa foi a promessa de Cristo. Porque muitas das vezes nós achamos que temos que levar diante do Senhor enfermidades, situações financeiras, mas deixamos de lado situações difíceis, como a situação do casamento, quando ele está sucumbindo. E nós precisamos buscar ao Senhor, porque o medo, ele traz incertezas e fragilidade. E eu te pergunto neste momento,
Qual tem sido o teu medo no casamento? Você tem medo do abandono? Tem medo da traição? Do fracasso? Você precisa enfrentar esses desafios com a cabeça erguida, recorrendo em oração e a palavra de Deus, procurando sempre crer que Deus é fiel para trazer a paz e a resposta ao teu coração. E muitas das vezes a ansiedade, a falta de paz em nosso coração e a ansiedade, ela derruba o restante do muro que está em pé. Porque a nossa fé, ela tem que ser uma fé que não seja igual às ondas do mar. Uma hora ela vai para um lado e a outra hora ela vem para o outro. Uma hora ela vai lá para o fundo do mar, de repente ela vem para a praia. A nossa fé em Deus, ela precisa trazer segurança, ela precisa ser firme. E quando um casamento ele está em crise, a melhor resposta virá de Deus, o maior socorro virá através das nossas orações que nós fizermos ao Senhor. Quando o medo vem assolar o teu casamento, procure dialogar mais com seu esposo. O esposo precisa também investir num diálogo sincero, colocando suas inseguranças diante da esposa. Porque na maioria das vezes, quem está sempre mais atenta à situação, em busca de uma solução, é a esposa. Mas o esposo, ele precisa lembrar que a esposa, ela é casada com ele. Se há um problema no teu casamento, é preciso um diálogo sincero, é preciso verificar quais são os pontos fracos que estão permitindo que o medo venha avançar dia após dia, trazendo insegurança no casamento. É preciso valorizar mais o casamento, lembrando que ao cristão o dever de buscar o fortalecimento do casal é fundamental e o compromisso é de ambos, não deixando a incerteza destruir o seu casamento. Porque basta um sinal de dúvida que surge no casamento para desandar tudo. E aí o medo vai crescendo, a insegurança vai avançando dia após dia e cada um vai ficando calado, não havendo um diálogo, não havendo uma conversa franca. E aí vai sucumbindo. E é necessário realmente um despertar para essa situação, sabendo que o Senhor é poderoso para restaurar. E em 1 João, capítulo 4, versículo 18, nos diz assim: no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Se está havendo medo, o amor está inseguro. O perfeito amor, não há temor. Se você ama a sua esposa, se você ama seu esposo, você esposa, você ama seu esposo, é necessário você lutar para que haja uma restauração, para que o medo não venha ganhando terreno, porque quando se há medo, o inimigo ele vai aproveitando a oportunidade e vai ganhando terreno.
E quando nós temos a segurança da oração, nós temos a segurança, aleluia, de buscarmos ao Senhor, nós vamos ver que Ele é aquele que estará sempre nos fortalecendo dia após dia. O casamento precisa ser firmado no amor, na segurança, na confiança e não no medo. O medo traz desconfiança e insegurança. E quando há insegurança, os alicerces do casamento são abalados. Ao buscar uma direção divina, isso envolve oração, meditação na palavra e também estar disposto ou disposta a fazer mudanças pessoais. Se você deixar o medo trazer insegurança no seu casamento, até a sua oração será insegura. Quando o mal quiser fazer que o medo aumente e o seu casamento começar a desmoronar, se coloque na presença do Senhor, sabendo que você jamais será abalado ou abalada. Pois a própria palavra do Senhor nos garante lá em Deuteronômio 31, versículo 8, nos dizendo assim: o Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti, e ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Então, é tempo realmente de crer que o Senhor é aquele que é o fiel, é verdadeiro. Ele é o príncipe da paz. Ele é o leão da tribo de Judá. E é ele que peleja por você. O medo não pode fazer parte do teu casamento. A insegurança, ela não pode fazer com que fazer com que o teu casamento venha desmoronar. Casamento é união. União é, aleluia, Jesus, a união é o esforço dos dois. Porque a pessoa, ela deixou, depois que ela casou, já não são mais uma carne só. Não são duas carnes, mas são uma só carne. E quando nos tornamos uma só carne, um tem que lutar pelo outro. E se nós firmamos uma aliança aqui na terra, na presença do Senhor, como que eu posso falar? Fazendo um juramento de ser fiel na alegria, na tristeza, na dor. Quando surge um problema, quando vem o medo, quando vem a insegurança, é preciso realmente o casal se unir em oração. Porque quando nós nos unimos em oração, nós nos tornamos mais fortes. O medo, ele não vai abalar. Você vai poder andar de cabeça erguida, você vai poder olhar para teu esposo ou para tua esposa com segurança, sabendo que Deus é aquele que vai na tua frente, que está na tua frente. Porque o Senhor, Ele é aquele que diz na sua palavra que os anjos do Senhor estão acampados ao redor daqueles que o temem, os guarda e os livra de todo mal. Se os anjos do Senhor estão acampados ao teu redor, está te livrando de todo mal, você, em nome do Senhor Deus dos Exércitos, você vai conseguir vencer esta batalha. Não se pode entregar o ouro ao bandido. O inimigo, ele tem destruído. O inimigo tem massacrado casamentos. E é necessário, nos dias atuais, andar de mãos dadas um com o outro. Porque quando andamos de mãos dadas no nosso casamento, nós vamos vencer toda e qualquer batalha. Se há um diálogo sincero, se há confiança,
não tem nada que possa abalar. Principalmente se há oração, se há investimento em favor do teu casamento. Você jamais será abandonado, você jamais será abandonada. Mas é preciso confiar, porque Jesus, ele diz na sua palavra assim: sem mim nada podereis fazer. Muitas das vezes nós lutamos com palavras, nós tentamos solucionar os problemas no casamento com palavras, e às vezes essas palavras se tornam vazias, porque conforme a situação que o medo tem trazido dentro do casamento, às vezes o alicerce do casamento está tão abalado que a confiança está zero, está zerada. E é preciso realmente saber que o Senhor é aquele que não nos deu um espírito do medo, mas Ele nos deu do seu próprio espírito. Então, saiba que apesar das lutas, apesar dos problemas, apesar do medo corroer o teu coração, fiel é o Senhor que enviará o seu Espírito Santo, Consolador, o seu Espírito forte, que fortalece, que realmente intercede por nós com gemidos inexprimíveis diante do Pai. Ele está intercedendo pelo teu casamento. Porque o casamento é uma instituição divina. É o Senhor que formou a família. E se nós buscarmos ao Senhor, se nós colocarmos nas mãos do Senhor os nossos temores, os nossos medos, as nossas inseguranças, Ele é fiel e verdadeiro para nos fortalecer, para tirar as escamas dos nossos olhos e conseguirmos olhar para o nosso casamento com o olhar do Senhor, não olhando para o problema, mas olhando para a solução que vem do Senhor. Então, lance fora o medo do seu casamento. Confia no Senhor, pois Ele é o teu ajudador. E eu te pergunto neste momento, se Deus, Ele é o teu ajudador, por que temer? Por que deixar o medo trazer dúvidas no teu coração? Medita nesses versículos que foram citados aqui nesse estudo, nesta série. Veja que a palavra do Senhor, ela nos traz conforto, ela nos traz segurança e ela nos traz verdadeiramente alívio para nossas vidas. Se você tem deixado o medo falar mais alto ao teu coração, é hora de você olhar para o alto, porque de lá virá o teu socorro. Porque Davi, ele diz lá em Salmos: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Aí ele diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém? Guarde esta palavra no teu coração. Lance o medo fora e confia no Senhor. Fiquem todos na santa paz do Senhor Jesus e que o Senhor te abençoe e te guarde aonde você estiver.